Assume lá, todos nós temos uma vaga esperança de encontrar algum dia um método milagroso no YouTube que nos permita correr a pautados oitos, de preferência sem ter muito trabalho, e se pudesse não ocupar muito tempo, perfeito. Eu não tenho esse método milagroso, mas calma, não te vais já embora. Porque ao longo destes 3 anos de curso fui aperfeiçoando o meu método de estudo com vista a dar resposta a essas necessidades fundamentais. Por um lado resultados, por outro lado tempo livre, porque sabemos que também é algo fundamental. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do 3º ano de Direito na Universidade de Coimbra. E comecemos pelo início. Vale a pena dizer-te desde já que este método eu ainda não o experimentei na prática aplicado a exames. Eu ainda não tive frequências, nem vou ter este semestre, ainda não tive exames, de maneira que eu tenho usado desde o início do ano, certo? E ele tem produzido resultados práticos em termos de, por exemplo, responder a perguntas dos professores nas aulas, em termos de manter-me a par da matéria, tu vais ter uma aula nova e ainda me lembrar de matéria que dei na aula anterior, manter a matéria em dia nesse sentido. Portanto, precisamente por ainda não ter feedbacks em termos de se este método funciona para exames, eu vou partilhar contigo também um método que usei até aqui, porque é que eu o deixei. Portanto, neste só vídeo vou dizer as vantagens do método anterior, as desvantagens, porque é que eu mudei para este, como é que este funciona e as vantagens deste novo método. Portanto, num só vídeo, 2 métodos de estudo. Digam lá que eu não estou generoso hoje. Portanto, comecemos pelo primeiro método que eu usei durante os 2 primeiros anos de curso, que eu te garanto que para mim deu resultados em termos de avaliações. Não deu tantos resultados em termos de tempo e de gestão de tempo, mas já vais perceber exatamente porquê. O primeiro método que usei foi basicamente só sublinhar as ideias mais fundamentais e eu ficava-me por aqui no estudo. Porque basicamente quando tu gostas muito da matéria, a matéria entra-te naturalmente na cabeça, não é preciso estar a fazer resumos nem nada do tipo. E nós em História pensamos, ok, houve um mau ano agrícola. Mau ano agrícola associamos aqui a fomes. Fomes associamos aqui a aumento da mortalidade. Ou seja, tu só precisas verdadeiramente decorar mau ano agrícola. E a partir daí as ligações fazem-se com as outras coisas. Só que em Direito as coisas ficaram um bocadinho mais complexas, porque em Direito não vai... Primeiro tu tens que saber o que é um mau ano agrícola, depois tens que saber o que é um aumento da fome, depois tens que saber o que é a mortalidade e o aumento da mortalidade, e depois fazer a ligação entre as 3 coisas. O que é que isto significa na prática? Tu tens que perceber os conceitos, que só por si já não são conceitos habituais que nós estamos habituados a lidar no dia-a-dia, e depois tens que perceber a ligação que é feita entre eles. Portanto, a complexidade é muito maior e automaticamente exige um estudo mais aprofundado. Portanto, para além de sublinhar, também comecei a fazer resumos, mas não só resumos, e aqui é que entra a diferença, porque resumos é o que a maioria das pessoas faz, certo? Sublinhar, resumir. O que eu fazia além dos resumos e que chama tripla conjugação milagrosa era resumos, cores e desenhos. A minha mesa de estudo na altura parecia basicamente que eu estava a fazer um TPC do infantário e não propriamente a estudar para Direito Constitucional. Parte dos resumos não é preciso aprofundar muito, sabes como é que é? Ler e a seguir dizeres por palavras tuas aquilo que acabaste de ler. Agora, o que entra de novidade é o que é que eu fazia depois de ter feito em texto corrido os resumos. Cores. E quando eu digo cores, eu não digo necessariamente sublinhar. Porquê? Porque basicamente, para mim, pelo menos, quando eu estou a sublinhar com canetas aquele resumo que imprimia preto e branco, o que vai acontecer é que o cérebro já está tão habituado a ver os livros sublinhados com sublinhadores que aquela cor não vai fazer diferença nenhuma, não vai saltar mais a atenção. O cérebro quase que já se habituou ao sublinhado, até porque a gente sabe, a maior parte das vezes os nossos sublinhados é sublinhar quase tudo e não só o que é importante. Ou seja, precisamente por isso já não há aquele clique no cérebro de associar aquela cor àquela matéria ou assim a uma coisa. E é por isso que eu faço basicamente as cores no próprio documento. Ou seja, antes de imprimir, eu mudo as cores e de acordo com o método que já te vou explicar exatamente como é que faço. E depois imprimo o documento a cores. E se tu já estás a dizer, mas isso fica muito caro, eu não sou rico, eu não vou vender um rim para imprimir a cores, eu explico-te já como é que tu podes resolver esse problema. Vou deixar o vídeo aqui em cima, portanto dá lá uma vista de olhos como escolheres uma impressora e os tinteiros fiquem a 1,65€, mesmo os tinteiros de cores. Agora, essa questão das cores, como é que isso funciona? Pôr uma linha azul, outra linha a roxo, outra a verde, não é aleatório. Tudo vai obedecer a uma lógica e eu vou-te explicar qual é que é a lógica que eu uso por trás das cores para isto ter alguma utilidade prática. Vou-te dar um exemplo direito e vou tentar falar de maneira que isto fique mais ou menos perceptível para quem não está dentro da área. Nós temos direitos subjetivos. Imagina um tronco de uma árvore e depois o tronco da árvore vai se dividir em 2 ramos. Um, direitos subjetivos propriamente ditos e o outro, direitos potestativos. Ora, quando eu escrevo direitos subjetivos, eu vou escrever direitos subjetivos a azul escuro, que é o grosso, é o principal, é mais forte, vamos dizer assim. Depois neste ramo aqui dos direitos subjetivos propriamente ditos, eu vou escrever essa palavra a azul claro. É azul na mesma, associa como se fosse filho deste tronco principal, que é azul também, mas mais grosso, mais forte, ok? E depois, direitos potestativos, tenho 2 opções. Ou ponho outro tom de azul, para associar na mesma, ou para distinguir que é um tipo de direitos subjetivos particularmente diferentes dos outros,
ponho, por exemplo, a verde. Logo a partir daqui já tem alguma utilidade, porque quando tu vês direitos subjetivos propriamente ditos já azules claro, já associas aos direitos subjetivos azul escuro, ou seja, já sabes que um está dentro do outro, ok? Mas tem outra utilidade. Ora, nota desde já que isto não é uma aula de direito, portanto se estes termos estiverem incorretos ou com alguma imprecisão, eu não me responsabilizo por isso, ok? De qualquer das formas, ao direito subjetivo propriamente dito contrapõe-se o dever jurídico e ao direito potestativo contrapõe-se um estado de sujeição. Isto dito aleatoriamente, é difícil decorar que um é tal e o outro é tal, mas se tu puseres dever jurídico a azul claro, da mesma cor que o direito subjetivo propriamente dito, e se puseres estado de sujeição escrito a verde, da mesma cor que o direito potestativo, já vai ser mais fácil associares aquelas ideias das palavras às próprias cores, e isso ajuda no teu cérebro fazer essa relação. É como basicamente tu vais ter que saber na mesma o que é um estado de sujeição, vais ter que saber na mesma o que é um direito potestativo, mas o facto de estarem a verde já sabes que uma coisa está relacionada com a outra. E depois o que eu faço também é o seguinte, nós acabamos por repetir matéria às vezes em várias cadeiras diferentes, e se eu dei a cor verde aos direitos potestativos, eu vou manter sempre a cor verde, independentemente de qual seja a cadeira em que eu esteja a falar de direitos potestativos. O funcionamento dos desenhos que eu vos falei também é mais ou menos parecido em termos de memória visual. Vocês já perceberam provavelmente que eu sou uma pessoa muito visual, mas o que é certo é que eu ser uma pessoa visual não quer dizer que tu sejas. Portanto, uma das principais coisas que deves fazer é perceber se és melhor em termos de memória visual, em termos de memória auditiva, porque se fores de memória auditiva, por exemplo, as aulas serão muito melhor opção. O que acontece em termos de desenhos é que eu estou a estudar e estou a fazer um filme mental. E não precisa de ser um filme em que as cenas estejam diretamente relacionadas com a matéria. Basta que aqueles desenhos te lembrem da matéria. Por exemplo, direitos reais não tem nada a ver com realeza. No entanto, eu desenho uma coroa, porque reais, realeza, faz-me essa associação mental, mesmo que depois na prática eu saiba que o conceito não tem nada a ver com realeza, ou seja, o que importa é aquele desenho lembrar-te daquela matéria. Os resumos deixam de ser aquelas coisas chatas, a preto e branco, texto corrido, sem diferença nenhuma, porque começas a ver esquemas, começas a ver imagens, começas a ver desenhos, começas a ver cores, só por aí o cérebro já não fica tão chateado. E lá está, esquematizar também é uma coisa importante, porque ajuda a perceber as ideias, ajuda a organizar as coisas no teu cérebro. Então este é um método tão bom, porque é que eu o deixei? Ocupa muito tempo. Está bem que o tédio é muito menor, porque tu estás a fazer desenhos, estás a estudar e a fazer desenhos ao mesmo tempo. É mais divertido do que estar só a ler o mesmo texto 300 vezes. Mas o que é certo é que este semestre, como eu te disse, eu não vou ter frequências, ou seja, vai ser tudo por exame final. E não posso deixar tudo para a semana anterior, porque é muita matéria e 5 exames é muita coisa. Só que eu não sei se acontece contigo, mesmo que eu mantenha as coisas em dia de ir fazendo as leituras durante o ano, esquece aquilo que eu li na primeira semana de aulas, na última semana eu já não me vou lembrar, mesmo que já tenha feito essas leituras. Portanto, não posso estar a desperdiçar o tempo de, durante o semestre, estar a perder tempo a ler, para depois ter que voltar a ler na véspera dos exames. Não faz sentido. Portanto, tinha que arranjar um método que me garantisse que eu aprendesse a matéria durante o ano. Bem, em primeiro lugar, ponto fundamental. As aulas são o esqueleto de todo este método. Tenta tirar os apontamentos o mais completos possíveis. Não te estejas a preocupar agora com títulos, com cores, pôr as coisas bonitinhas, não é a prioridade agora. Mesmo que não percebas, apesar de ser preferível que percebas logo na aula, mesmo que não percebas, não te preocupes. Garante é que escreveste aquilo que ele disse e não aquilo que o teu cérebro inventou ou diz que disse, ok? E se eventualmente começares a pensar, ai, mas que seca, isto nunca mais acaba. Deixa cá ver o telemóvel, o que é que as pessoas andam a fazer no Instagram. Não, esquece. Não. Isso é o primeiro passo para este método não funcionar. Perdeste 5 minutos da aula, na verdade perdeste 3 anos de matéria. Entretanto a aula acabou, tudo bem, guarda dos apontamentos, mais uma vez é só um rascunho do que vais trabalhar depois, só quando chegas a casa, no final do dia é que lhe voltas a tocar. Organizar, eliminar frases repetidas que eventualmente puseste 2 vezes, eventualmente corrigir vírgulas, pontos finais, pôr títulos bonitos, pôr cores bonitas, vais no fundo estar a rever a matéria que ouviste pela primeira vez na aula. Divide também em blocos de matéria, se ao ler os apontamentos percebeste que está ali mais do que uma matéria, então organiza por títulos, subtítulos, etc. O fundamental é que depois deste processo, que é feito no próprio dia da aula, tu já ajudes a, enfim, ficares com o documento pronto para imprimires e passares depois para a próxima fase. Já acabaste? Ótimo. Que horas são? São horas de ir para a cama, de ver Netflix, de eventualmente divertir-te um bocado com os amigos, já é tarde, ok, vai fazer a tua vida. No outro dia, continuas. Vais passar agora às leituras do livro, mas não no modelo de sublinhar como eu te falei inicialmente. Tu já tens o esqueleto, que é a aula. E agora o que vais fazer, vais adicionar os músculos, a pele, o cabelo. Ora, a vantagem de já teres este esqueleto é que se tu leres no livro uma definição que tu já basicamente apanhaste da aula, não vale a pena estares a perder tempo a escrever essa definição toda outra vez. Complementa essa definição com eventuais pontos que não tenhas apontado da aula. Mas só isso, não estejas a repetir tudo outra vez, ok? E como é que eu adiciono esses detalhes? Basicamente como se fossem umas pequenas glosas ao lado do texto, em letras pequeninas, acrescento esses extras. Finalmente, a última parte do processo, que é pegares numa
aplicação como por exemplo o Notion ou o Anki, que basicamente tu fazes perguntas com base naquele texto que já vai ter não só as coisas das aulas como também os apontamentos do livro, e vais fazer perguntas que depois vais responder. Basicamente estas aplicações mostram-te a parte da frente que tem a pergunta, e ao clicares no botãozinho para veres a parte de trás, depois lês a pergunta, respondes mentalmente ou verbalmente e depois vês na parte de trás qual é que é a resposta, e essa resposta vai ser dada com base nos apontamentos e com base naquilo que tiraste do livro. Nota ainda a grande vantagem disto, é que é um método que tu podes fazer para estudar com amigos também. Imaginem que vocês combinam de hoje vão tratar da matéria que deram a semana passada em direitos reais, sei lá. E a partir desse momento, quando tiverem acabado de fazer estes primeiros passos do processo, podem fazer estas perguntas um ao outro, porque vocês já estiveram a estudar a mesma matéria. Bem, como eu te disse, eu ainda não tive nenhum exame, nenhuma frequência para experimentar se este método funciona na prática em termos de avaliação. No entanto, a minha experiência tem sido positiva a responder às perguntas nas aulas, a manter uma parte da matéria, etc. Porque no fundo isto obriga-te a, ponto 1, tu ouves a matéria a primeira vez na aula, ouves a matéria a segunda vez quando estás no final do dia a organizar os teus apontamentos. Vês a matéria a terceira vez quando estás a ler o livro. Vês a matéria a quarta vez quando estás a fazer a pergunta. E vês a matéria a quinta vez quando estás a responder às perguntas. Nisto tu reviste a matéria 5 vezes e acredita que isto demora muito menos tempo do que estares tempo sem fim a ler e a sublinhar e a resumir e etc. Ou seja, demora muito menos tempo e é muito mais rentável o tempo que demora. Eu aconselho, é uma questão de experimentares, ver se funciona contigo ou não. Experimenta este método ou o método anterior que eu também te sugeri, mistura eventualmente os dois. A questão das cores é aplicável também a estas aplicações do Anki e do Notion. Mas enfim, diz-me o que é que achaste deste método, se gostaste, se eventualmente vais aplicar, se não, qual é que é o teu método de estudo propriamente dito, se ele tem dado resultados, se não, deixa as tuas ideias. Eu tenciono fazer um vídeo muito em breve em que perguntei já a vários alunos, colegas meus que têm 17 e 16 com frequência às várias cadeiras, e quais é que são os métodos de estudo que eles próprios usam, compactar todas essas respostas que eles me têm dado e assim de alguma maneira tentar ajudar-te a encontrar o teu método de estudo ideal para que possas ter bons resultados e não ocupar muito tempo. Mas enfim, era isto que eu tinha para te dizer hoje. Se gostaste, não te esqueças de deixar o teu gosto, é realmente muito importante para ajudar o YouTube a levar este vídeo a mais gente, e ainda de partilhar com amigos que eventualmente também estejam à procura do método de estudo ideal. Já agora também de subscrever para ficares a par de outras novidades relacionadas com o mundo universitário. E é isso, até ao próximo vídeo, fiquem bem!